O Putin significa para a Rússia hoje o que o Franklin Delano Roosevelt foi para os Estados Unidos e o que o Getúlio Vargas foi para o Brasil. Ele é o organizador do Estado russo depois da debacle, depois da destruição do antigo Estado soviético. Eu discuto um pouquinho essa questão do Gorbachev, tá? As pessoas às vezes contam a história com uma racionalidade que a história não teve. Os historiadores hoje ainda não chegaram a um acordo se o Gorbachev tinha intenção ou não de destruir o edifício da União Soviética, a estrutura montada da União Soviética. Vários historiadores apontam para um lado, outros declaram que aquilo ali foi um resultado não querido de uma série de relações políticas muito mal planejadas, tá? Mas o fato é que o Gorbachev, o que o Gorbachev tentou não foi feito pelo Ocidente. Havia uma série de negociações em que a transição entre uma União Soviética comunista para o mundo capitalista ia se dar de uma forma muito mais lenta e fluida e garantindo aos povos que viviam no sistema comunista que eles manteriam, digamos assim, a sua qualidade de vida. O fato é que houve uma destruição daquele sistema todo. O Boris Yeltsin chegou para transformar a Rússia na potência que era, porque havia uma discussão muito séria, né? Se tudo que tem na União Soviética foi construído com o trabalho conjunto de todas as províncias que faziam parte da União Soviética, por que o resultado desse trabalho tinha que ficar com a Rússia? Né? Por que as indústrias soviéticas se transformaram em indústrias russas? Havia que se negociar ali uma certa indenização aos outros estados que, de repente, ficaram sem, efetivamente, aquele fruto do trabalho de construção soviética que foi colocado. Então, o Yeltsin chutou o balde, passou o carro por cima, evitou que o Partido Comunista viesse a tomar o poder. E o que é interessante é que, assim, entre 1991, tá, e 2001, nesses primeiros 10 anos, quando chegou em 2001, a ONU fez uma enorme pesquisa com a população da antiga União Soviética, tentando avaliar coisas como consumo de vitaminas, consumo de carne, consumo de glicose, número de anos de educação, desemprego, enfim, todos os indicadores que se usa para avaliar a qualidade de determinadas sociedades, ela fez para lá. E todos eles tinham caído se comparado com os indicadores que a União Soviética apresentava. Ou seja, por volta de 2001, Conde, o que nós tínhamos era uma sociedade completamente esfacelada, jogada ao livre mercado. Muitos desses milionários russos hoje que estão aí eram indivíduos normais que se apropriaram de patrimônio público de uma hora para outra, dando pequenos golpes, pegando empréstimos, comprando empresas a preço de banana, essas coisas que estão tentando fazer aqui no Brasil, sabe? Privatizar sem valer nada e tal. Muita coisa aconteceu exatamente assim lá. Ó, minha câmera resolveu ficar bêbada de novo agora. Muita coisa aconteceu assim lá, e quem coloca um freio nisso, Conde, quem coloca um ponto final e diz, olha, nós precisamos nos reorganizar como Estado, é o Putin, que faz parte ou é o grande cabeça do governo russo desde 1999. Ora ele como primeiro-ministro e o Medvedev como presidente, ora inverte, mas o fato é que ele, Putin, é a figura central. Então ele representa hoje, para os russos, o sentido de retomada da sua dignidade, de reconstrução do seu Estado. Você não vai conseguir apagar o que o Putin fez e nem retirar a liderança dele através de meia dúzia de dias de uma campanha militar muito mal pensada e muito mal organizada que ele tomou. A importância dele na região vai muito além do que as pessoas estão imaginando que é. Ele já está recebendo muita pressão, a gente recebe notícias e checa de fato que a população russa está infeliz, está insatisfeita com essa guerra. Você teve hoje a declaração de um ex-ministro do governo Yeltsin, Boris Yeltsin, dizendo para que haja uma demissão coletiva dos ministros do Putin, porque o Putin não teria mais legitimidade para estar à frente da Rússia. Enfim, é bastante delicado o que está acontecendo ali também dentro da Rússia por esse bombardeio, né, de informações que são informações enviesadas. Você está me ouvindo bem aí, ou Artinhas? Estou te ouvindo, sim, estou te ouvindo. Eu só estou olhando aqui uma informação porque eu tenho a impressão que a gente está também aumentando muito isso. As manifestações em Moscou, eu estou querendo pegar a população de Moscou para mostrar para vocês que as manifestações em Moscou não são grandes, não.
Não. Mas dizem aqui que o Putin está reprimindo. Sim, está reprimindo, mas o que eu quero dizer é que a representatividade disso é pequena, entendeu? Eu tenho a impressão que mesmo as manifestações lá em Moscou não são tão representativas quanto a mídia ocidental está querendo colocar. E claro que ele está sendo pressionado. No momento que você congela o dinheiro dos bilionários, proíbe eles de viajarem, né, para tomar a sua biritinha em Nova York, depois comer uma pizza em Roma, né, no mesmo dia. Essa coisa de bilionário que você conhece como é que é, Conde, entendeu? Eu conheço super bem. Claro. Toma uma biritinha em Nova York, come uma pizza em Roma, no dia seguinte está pegando uma praia ali nas Seychelles. Então, quando você proíbe isso desses bilionários, essa gente fica completamente fora de si e começa a pressionar efetivamente o governo. E tá certo, tem que fazer isso mesmo. Essa parte, o mundo ocidental está fazendo correto, tem que colocar essas sanções, tem que declarar para o Putin que, olha, volte à normalidade, né? O que é errado é a outra parte que ela está fazendo, entende? Porque isso sim está correto, embora a gente saiba que isso deveria acontecer para todos os países que estivessem em condição beligerante, né? Então, tocou bomba em alguém, esse mesmo núcleo, esse mesmo rol de sanções aplicadas àquele país enquanto ele estiver tocando bomba, né? Isso não acontece, mas no caso da Rússia não é esse o problema é a outra parte, é eles ficarem mandando armas para os ucranianos. Os ucranianos estão achando que estão recebendo favores e ajuda da União Europeia, quando na realidade o que a União Europeia está fazendo é empurrando eles para o abismo, né? Fazendo aquela população morrer cada vez mais. Eu acho, Conde, que pelas pessoas que eu conheço que são russas, as informações que eu tenho de professores na Rússia, que a gente tem algum contato, a figura do Putin não goza ainda hoje de qualquer risco de golpe de Estado. Ela está se desgastando, existe efetivamente já uma oposição um pouco maior, mas o tamanho do Putin para a Rússia é muito maior do que as pessoas no Ocidente podem imaginar.